Então, eu vou falar um pouquinho de mim e principalmente do que eu estou fazendo aqui, tá? Ela já falou que eu sou formada em administração, eu trabalhei em algumas multinacionais, falava inglês, tinha chefes americanos. E aí um dia comecei a dar aula, gostei da coisa, acabei fazendo pedagogia, dou aula até hoje, principalmente em empresas, principalmente para adultos, ok? E o que eu estou para falar para vocês aqui hoje não é por causa da minha graduação, minha pós-graduação ou por causa das minhas certificações internacionais. É por causa da minha experiência de quase 20 anos dando aula. Tá? Aquilo que eu vi acontecendo com os meus alunos e aquilo que eu vejo acontecendo com as pessoas que aprendem inglês. Claro que eu fui buscar uma base científica para aquilo que eu estou falando, então eu tenho base científica porque eu vou falar para vocês, tá? Mas eu queria compartilhar um pouquinho do que acontece também em sala de aula. Porque tem uma coisa que me deixa um pouco triste, que é quando eu pergunto para as pessoas assim, por que as pessoas estudam? Eu vou falar, nós não estamos aqui para falar de inglês. A gente vai falar de inglês porque eu sou professor de inglês e a gente vai falar de inglês porque essa é a experiência que eu tenho. Mas vale para qualquer língua, tá? Para qualquer língua. Então, a primeira coisa, quando eu perguntar, por que você vai estudar inglês? Por que você precisa de inglês? Por que você precisa estudar espanhol? Também vale para o espanhol. E a resposta que eu recebo é sempre a mesma, né? As pessoas dizem para mim assim, para conseguir melhores empregos, né? Para conseguir, consequentemente, melhores empregos, melhores salários, né? Elas não estão erradas, elas estão certas, né? Mas inglês serve só para isso? Né? É muito pouco, gente. É muito pouco. Tá? Inglês não serve só para isso. Por que que as pessoas... por que que as pessoas me procuram? Né? 90%, eu escrevi aqui, inclusive, 95%, eu fiz essa conta, tá? Dos meus alunos são adultos que buscam desesperadamente aprender inglês para fazer uma viagem de negócios ou conseguir uma promoção. Tá? Quando eu falo, gente, em desesperadamente, eu estou falando de pessoas que elas chegam falando assim, daqui 3 meses eu vou para Detroit e eu preciso falar inglês porque a minha empresa vai me mandar para lá. Ou daqui 3 meses eu vou para a Alemanha, sempre para Detroit ou para a Alemanha, né? Porque geralmente é a indústria automobilística e são engenheiros, principalmente, né? Que vêm desesperados para aprender inglês. Então, eu quero aprender inglês porque eu vou para lá e eu preciso fazer alguma coisa, meu inglês não é muito bom, me ajuda, pelo amor de Deus, a fazer alguma coisa. Né? Ajudo, claro que ajudo. Né? Outra parte, tá, dessas pessoas são pessoas procurando certificação internacional. Hoje, esse número cresceu muito. Eu quero tirar um IELTS, eu quero tirar um TOEFL. Todos esses nomes que eu estou dando para vocês, né, são nomes de certificações internacionais da língua inglesa. A particularidade sobre essas certificações é que essas pessoas buscam essa certificação por 2 motivos. Né? Uns mais jovens querem fazer uma graduação ou uma pós-graduação, principalmente fora do país, então elas precisam disso porque senão a universidade não aceita elas. Ou então as empresas. Isso está aumentando muito. As empresas vêm e falam assim para elas: se você não tiver uma certificação, você não é promovido. Se você não fizer uma prova oficial, você não é promovido. Então, eu trabalho com algumas empresas, né, onde o aluno faz uma prova, tira ali uma determinada nota, e aí a gente trabalha porque para o aluno ser promovido de novo, ele precisa tirar uma nota maior que aquela. Existem níveis diferentes que determinam a nota mínima que essa pessoa deve tirar. Né? E aí essas pessoas ficam correndo contra o tempo para aprender inglês. Né? O que há de errado nisso? Absolutamente nada. Isso faz parte de uma exigência do mercado. Eu convivo com isso o tempo todo. Tá? E não é ruim lidar com
essas pessoas, em hipótese nenhuma, eu tenho alunos ótimos, excelentes, extremamente dedicados. Mas, muitas vezes, você percebe que alguns alunos estão correndo atrás disso. Por quê? Para conseguir a promoção. Estão correndo atrás disso porque eles querem ser promovidos, eles querem aumentar o salário deles e fica nisso. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, gente, inglês é muito mais que isso. Aprender um idioma é muito mais que isso. Não precisa ser inglês, já falei isso. Né? Aprender um idioma envolve muito mais do que a gente simplesmente falar assim, eu vou melhorar meu salário, eu vou melhorar a minha profissão. Não, não, esquece isso. Tá? Então, para que aprender inglês? Para que se dedicar a isso? Então, eu vou começar a falar algumas coisas para vocês, dar para vocês alguns motivos, né, para vocês fazerem isso. Tá? Alguns, vocês vão falar, não se encaixa comigo. Eu não vou fazer inglês por causa disso, em hipótese nenhuma. Claro. E outros vão dizer, e outros motivos, vocês vão falar, nossa, olha que legal, isso aí é bom, isso aí é um motivo legal para eu fazer inglês. Tá? Porque tudo isso, eu também passei como aluno. Eu também vivi. Né? Eu não nasci professor e falei assim, agora eu vou dar aula. Não, eu também vivi esses prazeres. Olha, com o inglês eu consigo fazer isso, com o inglês eu consigo fazer aquilo. E não apenas, né, ser bem-sucedido profissionalmente. Então, a primeira coisa que muita gente, algumas pessoas até me perguntam é o seguinte, Marcelo, qual a língua mais falada no mundo? Né? Não é o inglês. Não é o inglês. A língua mais falada no mundo é o chinês. Né? Acho que vocês conseguem imaginar o porquê. Só dentro da China são mais de 1 bilhão de pessoas. Né? Mas eles estão, em sua grande maioria, ali dentro da China. E eles, para se comunicar com o mundo, também estão indo aprender inglês. Né? Então, a questão do inglês, e aí eu vou falar do inglês porque é um dado específico que eu tenho dessa língua, é que são 400 milhões de pessoas, mais ou menos, falando inglês como primeira língua, tá? Nativos da língua inglesa. Tá? Em países extremamente importantes economicamente falando. Tá? Além desses 40 milhões, tá? A gente tem mais ou menos 1,5 bilhão de pessoas falando inglês espalhados por todo o mundo, que ou falam, ou entendem. Né? Aqui eu não estou levando em consideração o nível de fluência dessas pessoas. Tá? Não. Aqui eu estou apenas levando informação da quantidade dessas pessoas. Alguns sabem mais, outros sabem menos, tá? Mas o ponto aqui é a quantidade dessas pessoas no mundo. Então, 1,5 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo falando inglês. Então, dá muito bem para a gente falar inglês, né? Passear por aí, ou não, falar, não vou passear, não gosto de passear, tenho medo de avião, não tem problema, né? Falar com essas pessoas, hoje existem muitas maneiras de falar com as pessoas, né? Que do mundo todo, sem você precisar entrar num avião, por exemplo, né? Eu vou me comunicar com todo mundo e essa comunicação vai ser feita em inglês, né? Com qualquer parte desse mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, o português não te ajuda, você não sabe espanhol, não tem problema, o inglês te ajuda. Você não sabe francês, não tem problema, o inglês te ajuda. Tá? Então, esse é o ponto que eu quero colocar para vocês aqui. Né? Poder falar com o mundo. Segundo ponto, para quem gosta de ler, e aí isso me afeta tremendamente. Né? Eu gosto muito de ler, tá? O inglês é a língua dos maiores clássicos da literatura, né? Para quem gosta de alguns mais modernos, tem aí J.K. Rowling com os Harry Potters da vida. Para quem prefere outros mais clássicos, mais antigos, mais tradicionais, você tem aí William Shakespeare. E eu gostaria de acrescentar aí a Bíblia. Tá? Eu li a Bíblia em inglês numa versão mais recente. Agora estou lendo a Bíblia em inglês numa versão mais antiga.
né? Por quê? Porque eu tenho prazer fazendo isso, eu gosto disso. Né? Então, por quê? Porque eu tenho prazer fazendo isso, porque eu sei inglês? Não, porque eu fui aprender inglês, como qualquer um de nós aqui pode aprender, tá? E eu acabo revertendo esse inglês em coisas práticas para mim. Tá? Então, como? Eu fui ler a Bíblia, né? Eu ouvi de uma prima, aliás, a história da Bíblia foi assim, eu nunca pensei em ler a Bíblia em inglês, não, foi sem querer. Eu tenho uma prima que é americana e um dia, conversando com ela, ela falou para mim assim, você quer aprender inglês? Lê a Bíblia, lá tem quase todos os vocábulos que você precisa. E na época eu falei, não vou perder essa oportunidade, eu vou ler a Bíblia. Né? E fui lá, comprei uma Bíblia em inglês e comecei a ler a Bíblia, tá? Em inglês. Segundo, inglês é a língua do cinema. Ai, olha lá, ó, já tem gente me mostrando a Bíblia em inglês. Aí eu tô vendo a Bíblia em inglês. Eu curto bastante ler a Bíblia em inglês, sabe? Por um motivo, vou te dar um motivo simples para isso. A Bíblia, o inglês tem menos vocábulos do que a língua portuguesa. Então, se você domina, né, a maioria desses vocábulos, você entende bem a Bíblia em inglês, né, de uma forma muito mais rápida do que em português, porque você precisa de menos vocabulário para isso. Tá? Então, esse, na minha opinião, já é um bom motivo. Né? Existem outros motivos, vocês vão ver aqui durante a apresentação, que também acabaram envolvendo a Bíblia. Tenho até sobre a oração para falar aí que o Emílio falou, eu também vou falar alguma coisa que está ligado a isso, tá? Segundo ponto, cinema. Né? Todo mundo aqui gosta de filme, todo mundo aqui gosta de série, e a língua do cinema é, em primeiro lugar, né, o inglês, por causa de Hollywood. Claro que existem filmes europeus fantásticos, eu adoro alguns deles, tá? Mas, em geral, a gente sempre é exposto a filmes que vieram dos Estados Unidos, que estão em inglês por causa de Hollywood, ou séries, né? Ou outros programas de TV. Então, esse é um outro motivo para você aprender inglês. Daqui a pouco eu vou envolver tudo isso em como aprender inglês, tá? Outro ponto, gente, aqui para eu falar, é o inglês da internet. Né? Porque 55% foi da pesquisa que eu fiz, 55% das páginas na internet estão escritas em inglês. Tá? Então, saber inglês significa poder se conectar à internet e poder entender o que está lá. Né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Eu só estou enumerando, depois vocês vão ver como que isso vai acontecer na prática. Tá? É porque eu ainda estou na teoria, mas vocês vão entender isso daqui a pouco. O inglês permite que você vá a lugares, tá, que outras pessoas não vão. Tá? Vou dar um exemplo disso. Durante muito tempo, vários anos, tá? Eu só parei depois que eu casei, eu frequentava uma igreja em São Paulo de língua inglesa. Né? E fiquei muito tempo naquele lugar, porque eu falava inglês e eu podia. Por isso a Bíblia em inglês, né? Eu comecei a ler a Bíblia em inglês muito antes, tá? Mas por isso a Bíblia em inglês me ajudou, o que eu ouvi ali me ajudou, né? Eu passei a orar em inglês por causa disso. E essa coisa que o Emílio falou até fez me lembrar de uma coisa que eu faço até hoje. Né, que o Emílio falou da oração e de você estar envolvido na oração, você está... a palavra que eu quero lembrar é concentração. Concentrado na oração, né, eu faço isso com um diário. E nesse diário eu escrevo em inglês. Eu vou lá todo dia, eu abro, coloco a data e em inglês eu oro com Deus. Né? Não é que você precisa orar em inglês, claro, né? Não precisa. Mas porque eu gosto da língua, porque eu leio a Bíblia em inglês, porque eu frequentei os cultos em inglês, então hoje eu também oro em inglês. E a questão de você escrever, ter um tempo, você conversa com Deus o dia inteiro, mas você poder, 1 hora do seu dia, parar, abrir um diário, abrir um caderno e falar com Deus por escrito, eu acho isso legal, porque é uma hora em que eu consigo me concentrar. Sou só eu, ele, aquele caderninho, né? E eu consigo me concentrar no que eu estou fazendo ali, tá?
no meu caso, faço isso em inglês, como eu falei para vocês. Quando você vai em instituições, mesmo aqui no Brasil, vai a essas instituições internacionais. Não tem só em inglês, tá, gente? Existem instituições em alemão no país, tem até um asilo em alemão, que eu fui visitar uma vez, existe em inglês, você acaba conhecendo pessoas. Então, você acaba conhecendo pessoas que falam inglês, pessoas de outras culturas. Tá? E onde estão essas pessoas? Não, a gente tem maneira de achar que elas estão lá longe. Não, elas não estão lá longe, não. Elas estão em São Paulo. A maioria delas eu conheci ali no Campo Belo, no Brooklyn. Elas frequentam muito o shopping Ibirapuera. Elas iam muito no Saraiva Mag Store, porque lá elas encontravam revistas dos países delas. E elas podiam sentar, tomar um café e ler essas revistas. Né? E eu tinha contato com muitas delas por causa do inglês. Né? Uma outra coisa que muita gente, essa aqui é clássica, né? Muita gente fala também, viajar sem barreiras. Eu vou poder viajar e vai ser muito legal, porque eu vou entender tudo o que eles falam. Bem, então eu quero colocar um ponto aqui, é verdade, tá? Eu sei que a maioria dos brasileiros adoram, por exemplo, Orlando, e eles vão para Orlando, e eles conhecem Orlando, e a experiência é ótima, visualmente, né? Pelo olfato, porque eles sentem o cheiro daquele país e de tudo que envolve as visitas que eles fazem. Porém, quando você também consegue ouvir, a sua experiência é muito melhor que as outras. Tá? Muito, muito, muito. Quando você consegue ver os detalhes, né? Quando a gente fala de Orlando, quando a gente fala de Disney, toda a entrada da Disney tem uma antessala, tem uma explicação, tem um videozinho. Então você consegue acompanhar tudo aquilo muito mais do que uma pessoa que não fala. Eu sei que muita gente vai, né? E sei que muita gente tem essa experiência pela metade. Né? Outro ponto do viajar sem barreiras, eu sou coordenador de grupos. Eu digo que sou porque eu tenho ainda uma ligação com a empresa, mas a minha última viagem foi em 2018. Eu fui coordenador de grupos em Orlando e em Nova York por muito tempo. Então, eu treinava guias, esses guias faziam o trabalho deles e eu estava lá para gerenciar o trabalho. Né? E uma coisa muito simples, uma vez eu tinha já recebido os grupos já tinham saído para os seus passeios, eu estava no hotel, falei, vou tomar meu café da manhã. Né? Eu sempre fico por último. Eu fui para o restaurante do hotel tomar meu café da manhã, sentei lá, mas isso já era tarde. E chegou um grupo lá, de alguma empresa que não era a minha, né? E alguns brasileiros entraram no restaurante. O restaurante é como uma praça do hotel que eu estava, era como uma praça de alimentação. Tá? E aí a pessoa começou a falar com o atendente que ela queria macarrão. E o atendente falava que não entendia, porque ela falava em português. E ela começou a gritar, mas eu quero macarrão, macarrão. E ela gritou. Né? Todo mundo começou a olhar para ela e eu levantei e falei, calma. Ele fala inglês, ele não é surdo. Eu vou te ajudar. Né? Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de coisa acontece muito mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam. Né? E é uma coisa que você pode resolver. Por quê? Porque é mais agradável. Né? Primeiro, você não pede a comida errada. Segundo, você passa menos estresse. Né? Então, é gostoso, é legal você poder entrar num restaurante, olhar o cardápio, pedir, perguntar por alguma coisa que você não sabe o que é, ou então você pedir para tirar um ingrediente que você não gosta de comer. Né? Então, tudo isso é legal, ajuda a gente. Né? Então, o inglês ele é legal para isso, ele é legal para se comunicar de uma forma geral, fora do âmbito profissional, fora do que envolve melhores salários. Ele é legal para a nossa vida pessoal. Né? É isso que eu quero colocar, ele é legal para a nossa vida pessoal. Vou dar um outro exemplo de vida pessoal, que é que o inglês permite que você vá além, né, das outras pessoas. Aí, quando eu falo isso, todo mundo também chega para mim e fala assim, tá, estamos falando de novo de profissão. Olha, isso aconteceu na faculdade, na minha primeira faculdade, administração de empresas, há muito tempo atrás. O professor de administração da produção pediu para fazer um trabalho, esse trabalho era sobre consórcio modular, e eu procurei essa informação em muitos lugares.
e não encontrei. Descobri que quem fazia isso no Brasil era a Renault e a Citroën, por causa de um amigo. Liguei para uma pessoa que eu conhecia que trabalhava na Renault para saber se ele podia me ajudar, porque eu precisava de alguma coisa que eu pudesse ler para fazer o meu trabalho, né? E aí eu peguei e falei com ele, ele falou para mim, falou para assim, você sabe o nome de consórcio modular em inglês? É cluster, o mesmo que satélite, cluster, né? Entra na internet e procura com o nome em inglês. Cuidado que você vai encontrar muita coisa sobre satélite, mas seleciona, né, que você vai achar o que você precisa, né? Inclusive alguns autores, e aí você encontra esse livro depois, mais tarde. Na biblioteca, enfim. E foi o que eu fiz. Então, olha, graças ao... Eu não teria conseguido fazer aquele trabalho se não fosse em inglês, né? Graças à dica dele, eu fui lá, entrei na internet, escrevi cluster, encontrei a informação que eu precisava, falei, então é isso. E fui lá e montei o meu trabalho e apresentei ele. Então, a gente vai mais longe porque a gente consegue encontrar coisas do nosso interesse, não apenas na nossa língua, mas em inglês, né? E aí, o que isso faz com a gente, né? A gente começa a ter uma visão mais holística do mundo. A gente começa a pensar diferente, né? Porque aprender inglês envolve conhecer novas culturas, envolve desenvolver novas maneiras de pensar, porque como você fala numa língua, né, é o jeito que você pensa a respeito da vida naquela língua. E é diferente do jeito que você pensa sobre a vida na sua língua materna, né? Então, quando a gente aprende novas línguas, e quanto mais melhor nesse caso, né, a gente vai ter uma visão mais holística do mundo, né? E para que serve isso? Para tomar decisões melhores para a nossa vida, né? A gente toma decisões muito melhores quando a gente consegue enxergar muito mais do que a maioria das pessoas enxergam, né? Além disso, tem a questão da saúde. A Daiane falou que vocês estavam tendo muita palestra de saúde e que hoje eu vim aqui para dar para dar um refresco, né? Mas eu vou falar de saúde, né? Eu tenho um médico, o Pedro Calabrese, ele é professor de neurociências na Unifesp, tá? Ele fala que o cérebro funcional de uma pessoa né, a pessoa que aprende um outro idioma, ela mantém o cérebro funcional, e esse cérebro funcional retarda o surgimento dos sintomas de Alzheimer em até 5 anos, né? Tá aí um ótimo, bom motivo, né? Então, ó, eu falei rápido, eu vou rapidinho, tá? Falar para vocês os pontos que eu falei aqui, e aí eu vou entrar com alguns exemplos para dar uma relaxada, tá? Então, é assim, ó. 400 milhões de pessoas falam inglês como primeira língua, né? Mais 1,5 bilhão espalhados pelo mundo. Isso já é um ótimo motivo que dá para falar com gente do mundo todo, tá? Segundo ponto, dá para a gente ler, inclusive a Bíblia, em inglês. Dá para a gente ir no cinema sem ler a legenda. Gente, isso é tão agradável, vocês não fazem ideia. É tão gostoso, sei lá, sentar, assistir o filme tranquilo. Não é que eu não uso a legenda, não. Todo mundo me pergunta, você nunca lê a legenda? Leio, claro. Sabe por quê? Porque nos filmes tem coisas que eu não sei. Tá? E aí eu olho na legenda lá e aprendo. Eu sempre saio do cinema aprendendo alguma coisa. Tá? Quarto ponto. É a linguagem da internet. Né? E aí envolve aquele outro ponto que eu falei, que vocês vão mais longe, porque eu preciso pesquisar sobre uma coisa. Pesquiso em português, achei 3 paginazinhas. Né? Pesquiso em inglês, achei 50 paginazinhas. Tá? Outro ponto, vocês podem conhecer mais pessoas e frequentar instituições internacionais do Brasil. Tá? Sem precisar viajar, você vai ter contato com a língua. Tá? Você pode viajar, aí se for o caso, sem encontrar barreiras. Né? E, por último, né, ajuda você na saúde, nessa questão
do Alzheimer, que eu falei para vocês, que retarda em até 5 anos, né? Só isso eu já acho um grande ganho, né? Já acho, assim, um ganho muito legal, tá? Eu pedi, agora vamos pensar um pouquinho na prática, né? Eu pedi primeiro para 3 alunos falarem para mim, 3 não, 2, darem um depoimento, tá? Dar um depoimento do que eles achavam sobre aprender inglês, né? Fora do contexto profissional. E aí, um deles, bem sucinto, né, virou para mim e falou assim: evolução cultural, absorver melhor a cultura de outros países através de uma comunicação mais efetiva. Né? Quer dizer, com poucas palavras, ele falou o que eu disse. Né? A outra, depois eu vou falar um pouquinho quem são esses alunos. A outra disse assim: eu particularmente gosto de idiomas e sempre achei interessante investir nesse estudo. Entendo que aprender um novo idioma não me leva somente à comunicação, mas entender melhor cultura, história, hábitos de um determinado povo, como também trazer esse conteúdo para a atualidade. Além disso, tem a questão de facilitar as viagens pessoais, o contato com estrangeiros e estudos diversos no geral. Então, essa foi a depoimento dela. O que mais marcou aqui, que é uma coisa que ela sempre faz comigo, inclusive, né? Compreendendo melhor o contexto atual. Conteúdo para a atualidade, compreendendo melhor o contexto atual. Ou seja, ela está lidando com o dia de hoje. Ela é legal porque ela fala comigo assim. Ela entra na aula e ela fala: você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos? Você viu aquelas manifestações? E o que você acha disso? Né? E aí ela quer saber a minha opinião. Tá? Essas 2 pessoas que eu falei, gente, essas 2 pessoas, elas sabem inglês. Tá? Elas só fazem inglês por manutenção. Eles trabalham em empresas internacionais que falam inglês todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas elas estudam inglês comigo, elas fazem inglês comigo, né, para manter manutenção da língua, né, para manter o inglês num nível bem legal. Tá? E por quê? Porque para elas, eles já passaram essa barreira do inglês profissional. Então, eles estão procurando o quê? Né? Vocês viram aqui no depoimento, eles estão procurando o inglês para o pessoal deles. Né? Para poder fazer todas essas coisas que eu falei aqui para vocês, que dá para fazer com o inglês. Entendeu? Então, ok, Marcelo, muito lindo seu discurso, mas agora eu vou desligar, vou embora, tchau, e minha vida vai continuar na mesma, porque eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu vou procurar outro curso, vou procurar outro curso aí, como é que é, que a Ed falou, filantrópico, eu não lembro o nome que ela usou, mas enfim, vou procurar um outro curso para fazer, e aí continua nisso mesmo. Não é isso que eu quero falar para vocês, tá? Não estou aqui para falar para vocês nem façam outro curso lá, nem façam outro curso aqui, tá? Eu estou aqui para falar o seguinte: como pegar um pouquinho desse inglês e colocar na prática. Bem, isso não tem a ver com inglês, não tem a ver com espanhol, não tem a ver com francês, isso tem a ver com aprender. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa que eu quero colocar, quem fala isso é Cláudio de Moura Castro, num livro Você Sabe Estudar. Ele fala assim, ó: aprender é coisa que se aprende. Né? E aí eu acrescento, você pode não gostar de estudar, mas pode gostar de aprender. E esse é o ponto. Não estou convidando vocês para estudar inglês ou outra língua. Estou convidando vocês para aprender. Né? Seja a língua que você quiser aprender. Preciso ir na escola para isso? Não, isso depende de você. Você pode assistir um filme com legenda em inglês, né? Com um filme em inglês com legenda em inglês. Você pode ler um livro ou a Bíblia. Né? E como é que eu faço? Eu vou ficar o tempo todo com o dicionário do lado, lendo palavra por palavra? Não, você vai ler, vai tentar entender o que está lá, compara com a versão em português, se você estiver lendo a Bíblia. Né? Se não, você anota uma palavrinha que você não entendeu, mas vai pelo contexto e depois, num outro momento, você checa se aquele contexto tem a ver com o que você
aprendeu. Então dá para você fazer no seu tempo, dá para você fazer pelo seu prazer. Por quê? Aprender dá prazer. Né? O Cláudio também ele fala uma coisa que eu gosto aqui. Ó. Ele fala assim, ó, se o conhecimento novo é bem entendido, dialoga com a sua cabeça. Isso é bom, além de divertido. Dá vontade de continuar. Então, essa é a diferença para mim entre aprender e estudar. É prazeroso, por quê? Porque eu não vou estudar, eu não tenho que passar numa prova, eu não estou dependendo, meu salário não depende disso. Né? Então, eu vou pegar o tempo que eu tenho, o tempo que eu quero dar para mim, e eu vou dar para mim lendo um livro em inglês, assistindo um filme em inglês, tá? Com toda a calma do mundo, sem nenhuma pressa. Né? Segundo, muita gente me pergunta isso. Ah, mas estudar exige esforço. Aprender também. Né? Sim, estudar exige esforço. Tá? Mais ou menos varia depende dos seus objetivos. Tá? Claro que aquele aluno que precisa passar numa prova, ele vai precisar se esforçar mais. Mas para a gente que está falando em usar inglês para curtir, né, uma reunião de amigos que falam inglês, para fazer uma pesquisa na internet, para assistir um filme sem legenda, né, a gente vai ter algum esforço, mas esse esforço vai ser muito menor. Né? Não é um esforço tão grande como esse outro que precisa passar na prova. Tá? Isso exige disciplina, Marcelo. Isso é outra coisa que eu não tenho. Né? Exige. Mas isso não é ruim. E eu vou dizer como você pode ter disciplina de um jeitinho fácil. Eu não tenho muito, eu não tenho tempo, eu não consigo, que hora eu vou fazer isso? Então eu vou falar duas coisas que eu faço com os meus alunos, né, que eu acho que dá para pôr na prática. Tá? Todo mundo pode pôr na prática na vida com Deus e na vida com uma nova língua que ela quer aprender, ou com qualquer outro tipo de estudo. Eu quero estudar outra coisa, eu quero estudar química. Também dá para usar isso, não tem problema. Né? Como desenvolver o hábito da disciplina? Né? Duas técnicas. 5 minutos por dia. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? E alguns ficam até meio constrangidos, porque 5 minutos por dia, a gente sempre tem. Tá? Seja 5 minutos antes de tomar banho de manhã quando você acorda, ou tomar café, enfim, ou 5 minutos, né, antes de dormir. 5 minutos a gente sempre tem. Tá? Tem dia que você vai pegar esses 5 minutos, vai abrir o livro, você está tão cansado, que vai ser difícil, mas você vai lá, vai ler, e quando der os 5 minutos, você vai fechar e falar, ai, graças a Deus, acabou. E vai para a cama e vai dormir, porque você está cansado mesmo. Tá? Mas tem dia que você vai pegar 5 minutos, vai começar a ler e vai falar, nossa, tá legal esse negócio aqui. Quando você vê, já passou meia hora, 1 hora, 2 horas. Tá? Eu estou lendo Frankenstein, né? De um livro que eu peguei da minha filha. Tá? E o livro está tão envolvente que eu começo a ler quando eu vejo ali 4, 5, 6 capítulos do livro. Né? E eu começo com 5 minutos por dia. Eu falo só uma página. Né? Tem dia que vai só uma página, agora tem dia que vai muito mais do que isso. Tá? Outra técnica, a palavrinha por dia. Né? Aí todo mundo fala, mas só uma palavrinha é muito pouco. Não, você que pensa, tá? Uma palavrinha são 365 dias, no final você vai ter 360 novas palavras no final do ano, vamos contar, né? 360 novas palavras no seu vocabulário. Ou então, 2 palavras por dia, depois que você pega a prática, aí são 700 e pouco. Você não precisa, você precisa em torno de... Para você poder se comunicar, tá? Em inglês, você precisa, no seu dia a dia, de menos de 1000 palavras. Tá? Não, você não precisa de muito mais do que isso. Tá? No seu dia a dia. Claro que aí vão vir as necessidades especiais que todos nós temos, né? E aí esse número de palavras vai precisar aumentar. Mas no seu dia a dia, você consegue. Tá? Então, olha só. Né? Teoricamente, em 2 anos... Aí você já tem um ótimo vocabulário. Em 1 ano eu diria que já está bom, né? Em 2 anos, então,
né? Você já tem. Então, são duas coisas que dá para a gente fazer. E como que a gente faz com a palavrinha por dia? Eu pego e decoro, olho no dicionário. House, casa. E fico pensando nisso o dia todo? Não, 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 não. Você vê lá, house, casa. Aí você vai fazer frasezinhas com essas palavrinhas. Né? Então você vai passar: My house is very beautiful. I love to live in my house. Né? Mas eu não sei ainda formar essas frases. O próprio dicionário já tem 3 ou 4 exemplos ali. E aí depois você vai, com o tempo, aprendendo você mesmo a variar essas palavras. Tá? Eu não vou dizer para vocês que isso... eu não posso garantir para vocês, porque isso não é teoria minha, tá? Mas existem alguns cientistas que dizem que depois que você usa uma palavra 5 vezes, em 5 frases significativas para você, você jamais esquece aquela palavra. Tá? 5 frases que façam sentido para você na sua vida, você não esquece aquela palavra. Tá bom? Então, gente, falei aqui para vocês, dei para vocês aqui algumas dicas de estudar, né? Não vamos estudar, vamos aprender. Aprender é muito mais legal do que estudar. Pode ser algo que a gente aprecie, pode ser algo legal de fazer. Eu acho muito legal de fazer, eu gosto, tá? Eu estudo inglês, tá, gente? Não pensa que... Tá? Eu estudo inglês, eu pego um livro lá e falo: deixa eu ler esse livro aqui. Né? Eu comecei a ler a Bíblia agora na versão King James, que é uma das versões, né, mais importantes em inglês. Tem um monte de coisa lá que eu não sei. Aliás, é um inglês arcaico, pouco usado. Mas para mim, como professor, vamos lá, eu tenho que saber, eu tenho que aprender, que legal. Né? Às vezes até é bem difícil, porque eu falo: essa palavra aqui nunca ouvi falar, e de onde ela saiu, né? Mas, então, aprender é legal. Aprender pode ser legal quando você pensa em aprender, não em estudar. Né? Quando você pensa em como aquilo, eu quero fazer aquilo, porque aquilo me dá prazer. Né? Você encontra maneiras de fazer aquilo. Né? E às vezes com técnicas simples, como eu disse. Né? Dos 5 minutos por dia, uma palavrinha por dia. Né? Você já começa aí a desenvolver disciplina, porque é pouco tempo, mas você vai lá e faz aquilo. E fala: não, eu vou fazer aquilo e aquilo vai me ajudar. Gente, quando a gente começa a ver os benefícios daquilo na nossa vida pessoal, né, a gente para de falar assim: não aguento mais estudar isso, não gosto de estudar isso. A gente para, porque aquilo tem efeito na nossa vida. Quando eu falei tudo isso aqui para vocês, eu estou falando de coisas que até parecem muito teóricas, porque eu fui pesquisar para dar para vocês, mas coisas que eu senti na pele, na minha vida. Né? Então, são coisas que eu tenho prazer, porque eu fui lá e passei por todos esses estágios, né? E eu também tive que desenvolver disciplina, porque eu não tinha. Eu também tive que aprender a uma palavrinha por dia, para depois passar para 10 por dia, até chegar onde eu cheguei. Tá? O nosso maior inimigo, tá, gente? O nosso maior inimigo é o tempo. Tá? Se você pensa que seu inimigo é a preguiça, é a disciplina que eu não tenho, não. Nosso maior inimigo é o tempo. Tá? Leandro Carnal fala que o tempo é a única coisa que não pode ser reposta, não pode ser recuperada. Né? E ele até faz uma pergunta: você sabe qual um dos maiores erros em relação ao tempo? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quer aproveitar seu tempo para estudar inglês, espanhol, francês, química, física, geografia, costura, writing, escrever, né, redação. Você quer usar o seu tempo para qualquer coisa, bem usado, né? Concentre-se naquilo que você está fazendo. Como se concentrar? Tem uma dificuldade enorme. Eu também, tá? Eu também. Então, aí vem as técnicas, inclusive aquela que eu falei da oração, né? Eu escrevo, porque isso me faz com que né? Todos nós temos um jeito, gente, de aprender, um jeito de se concentrar. Então, eu descubro qual é o meu jeito. No meu caso,
Eu escrevo. Né? Conheço gente que fala assim, não, é só eu ficar numa sala, só eu, tranquilo, fechado. Tá bom, ótimo, beleza, vai lá, se fecha. Né? Aprende o seu jeito de se concentrar. Né? Concentração envolve não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Fazer apenas aquilo que você se propõe. Né? E aí, enfim, não sei se vocês gostaram ou não, mas eu vamos imaginar que todo mundo gostou da palestra, todo mundo vai chegar e vai falar assim, uau, legal, então agora eu vou aprender. Tive uma ótima ideia, eu vou fazer um curso de francês. Né? Vou aprender francês, vou comprar o livro e vou começar a estudar. Gente, existe um monte de livros que são self-study, de autoestudo. Tá? Compra esses e vai fazendo lá devagarzinho. Tá, vou fazer esse curso. Gente, então tem uma coisa para vocês que também vem de Leandro Carnal. Tá? Uma boa ideia não transforma uma vida. O que transforma uma vida são boas ações. Só se você pegar essa ideia e você colocar ela em prática, é que ela vai fazer a diferença. Tá? A gente está cheio de gente com boas ideias, ou de gente que acorda um dia e fala, não, hoje eu vou ser diferente, hoje eu vou fazer diferente. Legal, bom, né? Mas enquanto você não parar e falar, não, agora eu vou fazer, isso não vai acontecer. Tá? Para terminar, tá? Eu queria dizer, eu não vou conseguir mudar aqui, eu não sei mudar aqui. Ó, Você Sabe Estudar, eu gosto muito desse livro. Tá? Ele é um livro gostoso de ler, fácil de ler. Ele é, inclusive eu falei algumas coisas dele, de Cláudio de Moura Castro. Tá? Ele é por dentro, ele é todo coloridinho. Então ele é muito gostoso de ler, muito fácil de ler e tem dicas práticas. Tá? Ele que tira essa ideia de estudar, ele que difere estudar de aprender e como isso pode ser agradável para você. Então, eu queria dar essa dica para vocês, tá? Antes de ir embora. É um livro que pode ajudar vocês, se vocês quiserem estudar qualquer coisa na vida. E de uma forma preparada. De uma forma prazerosa, desculpa. De uma forma prazerosa. Eu li um negócio aqui, eu falei errado para vocês. Né? De uma forma prazerosa, tá, gente? Então, essa é a minha dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu falo rápido, porque eu fico preocupado em passar todo o conteúdo para vocês, mas eu abro aqui para dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá bom? Pode me perguntar, pode ficar à vontade para fazer pergunta. Tá? Foi um prazer, gente. Gostei muito de falar um pouquinho aqui do que eu preparei para vocês. Muito Dai, bom. quer falar alguma coisa? Oi, fala. Tem uma pergunta aqui, né? Pode perguntar. Se tem um tempo certo para que as pessoas se disciplinem a aprender o inglês, do tipo assim, qual o melhor tempo? Eu posso fazer 2 vezes por semana, uma hora por aula. O que você indica para essas pessoas? Tá. Eu escuto muito essa pergunta, tá? Essa pergunta é uma pergunta boa. Todo aluno que me procura, ele pergunta isso. Mas e aí, quanto tempo eu preciso? O tempo que você precisa é o tempo que você quer obter atingir aquele seu objetivo. Tá? Então, quando a pessoa está muito preocupada com o tempo do curso, ela até me pergunta, quanto tempo dura um curso inteiro de inglês? Bem, isso é muito relativo, que depende do que você já sabe e de onde você quer chegar. Em geral, dura em torno de 5 e 6 anos, com 2 horas por dia. Tá? Mas não significa que você só vá falar inglês depois dos 5, 6 anos. Não, eu estou falando de um curso onde o aluno conseguiu prestar a prova mais importante da Universidade de Cambridge, a prova mais difícil da Universidade de Cambridge. Não, as outras também são importantes. Né? Que é do nível mais alto. Porém, a maioria das pessoas param antes, porque elas não têm esse objetivo. Né? O objetivo delas é menor e elas atingem isso antes. Se eu vou estudar 1 hora, se eu vou estudar 2 horas, se eu vou estudar 3 horas, óbvio que quanto mais tempo você estudar, muito melhor para você, tá? Porém, eu acho que o mais importante é o que eu falei por último, né? Estude 5 minutos por dia, né? E concentrado no que você está fazendo. Eu acho que isso é o principal, né? 5 minutos também parece pouco, mas se você contar aí 1 semana, quanto tempo já não deu?
né? Então, eu acho que o mais importante é que aquele tempo que você esteja estudando tenha qualidade, mais do que, né? Falar assim, eu vou estudar por 1 hora e ficar lá 1 hora, né? Tem dia que não rola, gente. Tem dia que não rola, né? Eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat, mas a André abriu o microfone, né, André? Você quer fazer uma pergunta? Eu queria perguntar para o Marcelo se esse livro que ele recomendou tem e-book. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje você deve encontrar em e-book no Amazon desse livro, tá? Eu já tenho ele há algum tempo. Você manda o nome, Má? Você manda o nome para a gente pôr no grupo? O nome, o autor, editora, aí a gente põe tudo no grupo lá, né? Isso. Põe no grupo, pode me colocar no grupo também, se quiser, tá? Você não é uma dúvida de cabeça, mas a gente te coloca. Mas eu acredito que tem assim, viu, André? Aliás, a maioria dos livros hoje estão lá, né? Eu tenho Kindle, eu uso Kindle, eu posso até olhar depois isso lá para você, tá? Mas eu acredito que tem assim. Tá? Obrigada. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para o Marcelo. Existem algumas práticas diferentes de aprender inglês. Tem o inglês técnico, que é aquele focado para pesquisa, para estudos, porque é aquele que a gente foca na leitura de textos e trabalhos científicos e tudo mais. E que é muito objetivo o estudo dele, né? Sim. E tem o inglês, o literário, que é acadêmico, e tem o falado. E falando do inglês americano, não do inglês da Inglaterra. Então, chegando no inglês do cotidiano, o que você indicaria para um conhecimento básico? Porque diz assim, que a criança aprende o idioma, ela não aprende os tempos verbais, ela não atende adjetivo, pronomes, ela atende por isso, ela começa a aprender pela repetição dos sons e a ação, né? Bom, então a minha pergunta é tipo assim, o básico, para você estar fazendo um estágio fora, nos Estados Unidos, para um adulto com conhecimento básico. O tempo mínimo, qual que você recomendaria para a loquela, para estar falando, se comunicando? Sim. Porque eu acho que o ponto mais importante quando você fala, quando você aprende o inglês, é a comunicação. Então, quando você não consegue se comunicar, é onde estão as travas. Aí você não aprende sobre a cultura, sobre a idiosincrasia das pessoas, do país e tudo mais. Então, qual é o tempo mínimo que você diria para estar sem compromisso de trabalho, nada, para você se comunicar? Sim, você tocou em alguns pontos aí que eu achei muito legal. Né? Então, primeiro, a criança aprende pela comunicação, com a comunicação ela vai pegar, ela não teve a gramática ainda, ela não teve nada, e nada que foi passado para ela igual a escola passa, né? E ela vai aprendendo a falar. Por que isso não acontece com o inglês? Por que eu tenho que aprender tudo isso em inglês e eu não aprendi isso em português, né? A gente tem que aprender a se comunicar naturalmente. Mas o problema é que a gente já se comunica naturalmente em outra língua. Então, a gente precisa aprender, passar por tudo isso para entender as diferenças entre a nossa língua e a língua que a gente está aprendendo. Tá? Então, aprender uma outra língua exige um pouco mais da gente nesse aspecto. Eu tenho que parar um pouquinho e pensar na gramática? Tenho. Né? Por quê? Porque a gramática vai me dizer por que numa língua eu falo de um jeito e na outra eu falo de outro. Porque entra até a questão que eu falei antes do pensar. Né? Segundo ponto, eu quero ir para o exterior, eu quero morar no exterior, eu quero fazer um estágio no exterior. Se você precisa fazer uma prova para ser aceita nesse estágio, que é comum, né? Você precisa de um TOEFL, então o tempo vai ser o tempo que você se dedicar ao TOEFL para tirar o mínimo exigido por aquela universidade para você entrar. Ninguém passa ou repete num TOEFL. O TOEFL é o nome do exame. O TOEFL, eu não... Não, desculpa, eu não estou falando com relação a específico às qualificações. Não, eu estou falando no dia a dia, esses cursos que fazem,
de comunicação, só isso. Tá. Eu acredito, se você se dedicar 2 horas por semana, né? Você não chegou lá do zero, porque você aprendeu inglês na escola. Algum inglês você aprendeu, alguma noção você teve, mesmo que pouca, né? Então você vai começar lá num nível básico, mas não no nível de quem nunca viu inglês, tá? Você pode, em 1 ano, você já pode se aventurar. É legal. Tá? Agora, eu só queria colocar Vai embora, tchau. Pra você, Marilyn. Só queria colocar Estou indo para lá, ficar 1 ano lá. Estou indo embora, hein, gente? Só deixa eu colocar um ponto para você. Não significa que você vai chegar lá e vai aprender inglês também naturalmente. Você vai aprender inglês lá, com certeza, inclusive indo para a rua, falando com as pessoas, tá? Mas eu recomendo que você estude inglês quando chegar lá. Por quê? Porque muita gente fala inglês errado, muita gente não... Gírias. Muita gente vai falar muita coisa para você que você precisa ir na escola para organizar essas ideias. Tá? Entendi. Eu tive uma amiga casada com um australiano que morou 3 anos na Austrália, chegou no Brasil e não conseguia nunca emprego de professora, porque ela não passava numa prova para professora. Tá? Só para ilustrar isso. Tá? Agora, minha única preocupação aí 1 ano é suficiente? Mas quanto foi dedicado por esse 1 ano? Quanto você se dedicou nesse 1 ano vai fazer a diferença lá também. Tá? E quando você chegar lá, você vai assustar do mesmo jeito, vai achar que não é inglês que eles estão falando com você. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei no aeroporto, eu falei, meu Deus, não foi isso que eu aprendi. E só depois de 2 ou 3 dias que meu ouvido ficou mais afinado, que eu falei, não, é o que eu aprendi. Só não é do jeito que a professora falava na sala de aula. Que a professora falava. Tá? Mas é o que eu aprendi. Né? Tá bom. Mais alguma Obrigada, coisa? Perfeito. Obrigada. Nada. Eu vou aproveitar para pontuar algumas coisas, né, em relação ao que você falou da saúde. A semana passada a gente estava com a Estela, né? Falando sobre atividade física. Antes dela foi a Catherine, a filha da Marilyn. A gente falando de alimentação, falando de saúde. E aí você pontuou aí a questão do movimento cerebral, né? O quanto isso é importante, né? A gente saber que o nosso cérebro, tanto quanto o nosso corpo, é uma máquina que se a gente não limpa, que se a gente não deixa ativa, ela vai empoeirar, ela vai enferrujar e ela vai travar, né? Literalmente. É isso que acontece, né? A gente tem zilhões de conexões cerebrais, não sei quantos 1000 pensamentos por minuto. E aí, se a gente não tem esse movimento de exercitar o cérebro, como a gente exercita o corpo, por exemplo, a hipótese dele travar é evidente, né? Isso já vem tão da criação divina, né? Da gente ter movimento, que quando Deus criou tudo que ele criou, ele já pegou o homem e falou, tá tudo aqui, cuidem, deem nome, façam o que tem que fazer, ou seja, movimentem o cérebro de vocês no bom uso, né, de exercitar no trabalho, exercitar no dia a dia, não trave, né? A Bíblia manda a gente buscar sabedoria, e quando você estava falando de aprendizado, eu pensei nisso, né? Assim, buscar a sabedoria, ela se desenvolve, ela não é inteligência, né? É diferente, a sabedoria, ela se desenvolve, a inteligência talvez se desenvolva no estudo, e a sabedoria se desenvolve no aprendizado, né? Eu vou desenvolvendo aprendizado durante a minha vida, e isso gera sabedoria. Então, e a questão do prazer que você falou, né? De a gente, quando a gente aprende algo, realmente, aquilo é prazeroso. E não é diferente da questão física que a gente estava falando semana passada. A gente começa a fazer exercício, é um porre, aquilo, até criar disciplina, aquilo dói, aquilo é chato, eu tenho que ficar, putz, agora é a hora e tal. E daqui a pouco, a leitura não é diferente disso, né? A gente começa, às vezes, a ler e fica injuriado, e daqui a pouco você pega o hábito e você fala, meu melhor amigo é esse, o da cabeceira, né? E vai desenvolvendo isso. Outra coisa legal que você falou do tempo, a gente às vezes chega em umas fases, já fiz tantos anos de faculdade, depois eu fiz minha pós, depois, agora eu já estou com tal idade, não sei o quê. A gente passa mais tempo lamentando a perda do tempo, né? Do que aproveitando o tempo. Então, assim, quanto tempo a gente já perdeu lamentando, né? O fato de, puxa, quando eu tinha tantos anos, eu devia ter estudado uma língua, eu devia ter feito. Esses minutos que eu passei lamentando, talvez se eu estivesse investindo
E essa é uma das crenças que a gente precisa começar a quebrar. Para não ir no 880, eu tenho que estudar trocentas horas por dia e aprender que se 5 minutos, 15 minutos eu me dispor, vai fazer uma grande diferença. Pode não fazer tão rápido, mas daqui a um ano, ao invés de estar 15 minutos lamentando, eu estava me dedicando a um aprendizado que daqui a um ano vai estar muito mais concretizado para mim, né? Então, em termos psíquicos, eu estou falando até que se a gente não exercita, a gente não existe, né? A cabeça, o cérebro, ele tem que ter movimento para que a gente se sinta alguém, né? Se sinta um ser vivo mesmo. E dá oportunidade para o nosso cérebro expandir, né? Algumas coisas. Aproveitando isso, vamos falar um pouquinho, gostaria que você falasse um pouco disso, Má, de trauma, né? Porque assim, eu me lembro que eu fazia vários cursos de inglês, você sabe da minha história, né? Fazia cursos e cursos de inglês. Eu sempre tive uma habilidade com ouvir, entender, mas na hora de falar eu sempre travei, porque, né, na minha adolescência eu fui fazer uma viagem para o exterior e na hora que eu fui, tem essa coisa do inglês britânico, inglês americano, tem essa coisa do falar rápido, porque ninguém chega aqui no Brasil, nenhum estrangeiro, e a gente chega para ele, olá, você está bem? A gente não conversa assim com ele. A gente fala, e aí, você está bem? Legal, né? A gente come letra e vai... E lá não é diferente, né? A gente chega lá, as pessoas estão falando na gíria, na correria. E um dos meus traumas foi que eu tive um erro besta por causa de pronúncia, porque eu estudava o inglês britânico e cheguei lá, as pessoas falavam, na Califórnia, falavam inglês muito americanizado e eu fui falar uma coisa simples e a pessoa não entendeu. E a partir dali acabou que eu travei a minha conversação. Eu já tinha feito um curso de 3 anos que eu fugi da conversação. Né? Quando chegou na hora de fazer a conversação, eu não peguei o diploma por causa disso. E aí chegou lá e eu travei de vez. Então, eu queria que você me desse uma dica aí, né? Dessa coisa de quando a gente traumatiza na questão da fala. Isso acontece muito, é muito mais comum do que parece, né? E o que acontece aí, portanto que muita gente fala, essa escola é boa, essa escola é ruim, essa escola foi boa para mim, essa escola foi ruim. Mas quando você vai examinar direitinho, primeiro que não existe método, no geral não existe método ruim, métodos são bons quando você se identifica com ele. Mas a pessoa que gostou foi aquela que conseguiu abrir a boca, né? Gente, toda comunicação, antes de ser certa, ela é errada numa língua nova, tá? Então você vai abrir a boca e vai falar errado, né? Mas você só vai falar se você abrir a boca. Eu sei que isso parece uma coisa assim, muito até... tá bom, então que legal isso que você falou, mas na prática... Não, eu estou te falando pela prática, tá? Eu falo em mais inglês que muitos amigos meus por uma simples diferença entre eu e eles. Eu abri a boca, né? Quando eu trabalhei nas multinacionais, vinha gente de fora, muita gente ficava quieta. Eu abri a minha boca. Com certeza eu cometia muitos erros. Mas na hora que as pessoas me viam falando, primeiro elas não sabiam que eu estava errando. Só a pessoa que estava ouvindo. Segundo, para a pessoa que está ouvindo, o mais importante era a comunicação, não era acertar nem errar. Então, se ela entendia, aquilo já estava bom. Terceiro, a partir daquele momento, as pessoas que conviviam comigo achavam que eu falava inglês melhor do que eu falava. E aí tudo que era inglês vinha para mim. E eu nunca dizia não. Né? Então, o que faz você não espere, porque isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. O momento certo para você aprender inglês, o dia em que aparece uma luz e fala, hoje é o dia, e primeiro essa luz nunca vai surgir, nem para você, hoje, aparecer uma luz e a partir de hoje seu inglês é perfeito, não vai acontecer, tá? Você vai aprender aos poucos, e falando todos os dias aquele pouquinho que você sabe e falando errado, né? A diferença é que no começo você fala errado e não percebe. Depois você fala errado e percebe e começa a se corrigir. E depois chega uma hora que você já fala certo, né? Mas todos, sem exceção, vão passar por esse processo. Tá? Todos, sem exceção. Tá? Eu fui uma vez passear em Nova York, era bem jovem, faz muito tempo isso. Fiquei num albergue da juventude e conheci um mineiro lá, muito gente boa, né?
Muito gente boa. Ele era médico aqui no Brasil. E aí ele falava, vamos não sei aonde, vamos não sei aonde. Eu tinha minha programação para fazer, eu falava, eu te encontro lá, né? E ele me perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu trabalhava com turismo, eu não disse que eu era professor. Eu evito dizer isso para as pessoas, porque isso trava as pessoas. Gente, ele falava em inglês com todo mundo o tempo todo. E ele cometia muitos erros. Mas eu tenho certeza, né, que, olha, ele obteve sucesso lá e tenho certeza que o inglês dele só melhorou e que ele fez muito mais sucesso depois. Tá? Eu só contei para ele que eu era professor no último dia e no último dia ele virou para mim e falou assim, se eu soubesse eu não tinha falado. Foi por isso que eu não te disse antes. Né? Foi por isso que eu não te disse antes. Então, não tem... Ou seja, a gente tem que perder a vergonha e falar mesmo. Né? Cadê a vergonha? E ó, eu vou falar uma coisa que aí é relacionado comigo, professor. Tá? Professor adora ouvir aluno, mesmo que fale errado. Eu diria até que principalmente, porque daí você tem a oportunidade de corrigir. Né? Quando você um professor... né? Então, errem. Uma hora vai acertar. Pode ter certeza disso. Isso não é palavra bonita, isso é experiência, tá? Isso é experiência. Né? Beleza, claro que pode falar, a gente quer te agradecer, né? Mas eu acho que tem mais alguém que tem mais alguma pergunta? Então, o Emílio já vai entrar para encerrar aí. Mas desde já te agradeço, foi super produtivo, viu? Obrigado, gente. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês, tá? Espero falar com vocês outras vezes. Eu tô no... Se alguém quiser falar comigo, para ficar fácil vocês me acharem, eu tô no Instagram do grupo... Do Ask. Do Ask, Eu tô no Instagram do Ask, tá? Vocês podem me achar lá e depois se eu entrar no grupo aí do WhatsApp, vocês vão me encontrar lá também, tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigada a você. Emílio? Muito obrigado, Marcelo. Gente, encerramos aqui mais esse encontro. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe o lar de vocês e vamos praticar isso que a gente ouviu aqui hoje. Tentar tirar prazer no aprender. E desenvolver até essa autoconfiança da disciplina. Às vezes a gente tem vontade e o que nos falta é força de vontade. E o que o Marcelo falou hoje foi muito interessante nesse sentido, de você conseguir ir galgando aos poucos e ter novos aprendizados. Isso serve para um novo idioma e serve para todas as outras áreas da vida. Especialmente, como pastor, eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado, serve também para as questões do discipulado, né? Para a gente poder sempre estar aprendendo.